O caso de hoje é um dos mais intrigantes que eu já contei aqui no canal. No ano de 2023, em Itanhaém, no litoral de São Paulo, Alessandra Rodrigues Leite teve a vida ceifada dentro de um bar, no meio de todo mundo, sem nenhuma chance de defesa e de uma forma extremamente cruel. O caso revoltou todos os moradores da cidade, que ficaram ainda mais chocados quando descobriram quem era o autor e a motivação por trás desse crime. Tratava-se de um homem que, como em muitos casos aqui no canal, tinha um ciúme extremo. Porém, não era dela, mas sim do ex-companheiro da Alessandra, com quem teve um relacionamento homoafetivo. Mas o que mais chocou as pessoas foi o fato de que o homem que ceifou a vida dela, que já se relacionou anteriormente com seu marido, era também o tio dele. O homem era apaixonado pelo próprio sobrinho e cometeu um dos crimes mais brutais que Itanhaém já foi palco, apenas porque não aceitou ser trocado por uma mulher. Mas antes de acompanhar esse caso, eu vim aqui com o Galadriel para apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube, voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 200 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos que saem de terça e sexta às 8 horas da noite. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio caiam no esquecimento. Então, se você tem algum caso que queira que eu traga aqui no canal que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos os recados dados, bora pro vídeo! Alessandra Rodrigues Leite tinha apenas 35 anos quando tudo aconteceu, em março de 2023. Ale, como era chamada pelos amigos e pela família, trabalhava com recicláveis, andando pelas ruas à procura de materiais plásticos, latas e papelão para reciclar. Ela morava com a mãe, uma aposentada chamada Janete, e seus 5 filhos no Jardim Suarão, um bairro em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Itanhaém é a segunda cidade mais antiga do Brasil e conhecida por ter praias muito bonitas e acessíveis. No entanto, também é considerado um dos municípios mais violentos do estado, onde o crime organizado está muito presente e os índices de outros crimes são muito altos. Entretanto, no bairro onde a Alessandra morava, os moradores eram todos muito unidos, as pessoas eram solidárias e o local era tranquilo para viver. Quem conhecia a Ale a descreveu como uma pessoa muito amigável, querida por todos na região e também muito ligada à família. Mesmo sem uma boa condição financeira, ela fazia de tudo pelos seus 5 filhos, que sempre que precisavam de algo, como leite, por exemplo, ela corria para pegar os recicláveis e comprar. Era da reciclagem que ela conseguia sustentar a casa, já que a sua mãe recebia apenas uma aposentadoria e há menos de 5 meses havia perdido o marido, o pai da Alessandra, que também ajudava na casa. Não foram informadas as idades dos 5 filhos da Ale. O que se sabe é que todos eram menores de idade e ainda crianças. Sabemos apenas a idade da filha mais nova da Alessandra, uma recém-nascida de apenas 1 mês e meio. A bebê era filha da Ale e do seu marido da época, que não era pai das outras crianças. O marido dela foi identificado apenas pelo primeiro nome, ficando conhecido como Pablo. O homem também morava no bairro e eles se conheceram lá, acabaram se apaixonando e iniciaram uma relação. Em 1 ano, eles se casaram e tiveram a primeira e única filha, iniciando uma nova fase na vida deles, os dois muito felizes. Porém, para entender melhor o caso,
precisamos voltar uns anos antes. Antes de iniciar a relação com a Alessandra, o Pablo teve um relacionamento com o seu próprio tio, Eginaldo Carlito Carlos, de 46 anos, mais conhecido apenas como Carlos. Acontece que a relação entre os dois homens teria terminado porque o Pablo passou a se envolver com a Alessandra e rompeu com o namorado antes disso, deixando o Carlos com muitos ciúmes. Eginaldo Carlos era completamente apaixonado pelo sobrinho e não aceitou que a relação terminasse daquela forma. Ele então passou a direcionar toda a raiva que sentia na Alessandra, começando a postar indiretas nas redes sociais e difamando a imagem da mulher para as pessoas. Ele enviava áudios para os amigos e familiares, onde falava mal da mulher, e no Facebook publicava textos como forma de ameaça. Em um deles, o Carlos diz: "As meninas sabem que o cara é comprometido, já sabem como funciona o resumo. Então ficam sabendo do futuro delas, é sem massagem. Não tenho dó dessas meninas que perdem as vidas por causa de homens, mulheres ou pessoas do mesmo sexo pra talaricas. É só resumo com as cunhadas." Porém, alguns meses antes do caso, ainda em 2022, Eginaldo Carlos não se contentou apenas com as mensagens e publicações, e as coisas mais graves começaram a acontecer. Carlos começou a dizer que tiraria a vida da Alessandra e que enquanto isso não acontecesse, ele não ficaria sossegado. Ele deixava isso claro para todo mundo e, pelo que os familiares escutaram na época, o Carlos chegou a contactar um homem para tirar a vida dela e, em troca, lhe daria um carro. Porém, esse homem não teria aceitado. Então, antes de 2023 se iniciar, o Eginaldo tentou ceifar a vida da Alê, que já era gestante, com as suas próprias mãos. Na ocasião, ela foi atacada por ele, que conseguiu quebrar os 2 braços dela e ainda sofreu uma pancada na cabeça. Por sorte, nada aconteceu à bebê que ela esperava há alguns meses. Por conta do episódio, a Alessandra chegou a pedir uma medida protetiva contra o Carlos, que infelizmente de nada adiantou, porque em poucos meses o pior aconteceria. Cerca de 2 meses antes do crime, o Pablo, marido da Alessandra e ex-namorado e sobrinho do Carlos, foi preso por furto. Além disso, ele também já tinha passagem por homicídio. Pablo foi levado ao presídio para cumprir pena pelo roubo, e nesse período ele não pôde estar junto com a Alessandra. Carlos, percebendo que a Alessandra estava sem a proteção do marido, arquitetou um plano maligno. Tudo aconteceu no dia 21 de março de 2023, uma terça-feira. Naquela data, após um dia cansativo de trabalho, a Alessandra decidiu ir até um bar localizado na Avenida Marginal, no bairro Campos Elíseos. O local era um ponto de encontro entre a Alê e os seus amigos, que costumavam ir lá para espairecer e conversar. Ela chegou lá no fim da noite, por volta das 9 horas, e lá ficou conversando com seus amigos. A Alessandra estava sentada de costas, próxima a uma mesa de sinuca, quando foi surpreendida por Eginaldo Carlos, que não lhe deu tempo para raciocinar. Ele a atacou com um golpe de arma branca, e então a Alê caiu no chão, mas o homem não parou. Outros 19 golpes foram aplicados contra ela, que perdeu a vida na hora, sem nenhuma chance de defesa. Muitos conhecidos da Alessandra que estavam no bar na hora do crime viram toda a cena e correram para chamar ajuda. Policiais militares foram acionados por volta das 10h15 da noite para a ocorrência no bar na Avenida Marginal. Ao chegarem no endereço, encontraram a Alessandra deitada sobre uma poça de sangue, com diversas perfurações pelo corpo e coberta por um lençol. Os agentes apuraram que a vítima havia sido golpeada mais de 20 vezes por um homem que morava ali na região. Uma equipe do SAMU foi chamada e, infelizmente, confirmou o óbito dela. Foram solicitados exames de IML no corpo
e perícia no local. Os PMs começaram uma apuração no local e rapidamente foram informados de que o crime teria sido cometido por Egnaldo Carlito Carlos, ex-namorado do marido de Alê. O homem foi pego pelos moradores da região, conhecidos da Alessandra, que ficaram revoltados e começaram a linchá-lo, jogando coisas nele e machucando seus dedos. As pessoas diziam que tirariam a vida do Carlos, e por isso, ele mesmo ligou para a polícia informando onde estava, se entregando, pois estava com medo de ser agredido. Os agentes então conseguiram o endereço do homem e se deslocaram até o local, onde ele atendeu os policiais e confessou ter tirado a vida de Alessandra. Para os agentes, o Egnaldo Carlos contou inicialmente que a Alessandra teria aparecido no bar com uma faca e partido para cima dele, que tomou a arma da mão da mulher e apenas agiu em legítima defesa. Os policiais então viram que a mão do homem estava machucada e ele foi levado até uma unidade de pronto atendimento de Itanhaém, onde foram constatadas escoriações no corpo e no rosto, bem como uma fratura no dedo da mão esquerda. Ele disse aos médicos que as lesões eram da luta corporal que teve com a Alessandra e foi medicado. Quando deixou o hospital e foi encaminhado para a delegacia, apesar da crueldade do crime, o Carlos teve coragem de alegar legítima defesa, versão contestada pelos amigos, parentes e testemunhas do crime. Com as investigações, ficou comprovado que a Alessandra não partiu para cima dele, mas sim foi pega de surpresa, já que o homem chegou ao local, carregando não apenas uma, mas 3 facas. Os machucados que teve não foram dos ataques da mulher, mas sim da população revoltada com o ocorrido. Após confessar o crime à polícia, o Egnaldo contou o motivo da discussão que teria levado ao desfecho do caso. Segundo ele, a Alessandra estava irritada com a atitude dele de pagar um advogado para defender o marido dela, o Pablo, e tentar tirá-lo da cadeia. Na cena do crime, os agentes não encontraram as facas utilizadas pelo Carlos, mas confiscaram o celular dele e, junto com o aparelho, o valor de R$20 em dinheiro. Ele então foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Itanhaém e lá a delegada informou que o caso foi registrado como homicídio doloso qualificado, mas que pode ser alterado para feminicídio. Após concluir as investigações, vamos entender se o crime foi por ela ser mulher, caracterizado como feminicídio, ou se foi por violência, disse a delegada. Ela ressaltou que aguarda o laudo do Instituto Médico Legal para saber quantos golpes a Alessandra levou precisamente. Foi possível constatar mais de 20 golpes no corpo dela, terminou a delegada. Como o caso é muito recente, o julgamento ainda não tem data marcada, mas, se condenado por feminicídio, o Egnaldo Carlito Carlos pode pegar uma pena de até 30 anos de prisão. Uma coisa que foi comentada nos jornais da cidade é que, como o Pablo, o ex-marido da Alê, está preso pelo furto, e agora o Carlos foi preso também, talvez algum dia eles cumpram pena juntos. Após perder a filha, a mãe da Alessandra agora busca forças para lidar com a perda e cuidar dos netos. Aos poucos, a aposentada Janete vai retomando a rotina. Viúva há 1 ano e meio, está dividida entre a dor e a revolta e agora precisa cuidar sozinha das 5 crianças. Ainda parece que não é verdade. A gente não quer acreditar no que aconteceu, mas tenho que ser forte. Não posso ficar chorando por conta dos meus netos, desabafou ela. Janete também contou que os netos pedem para ela não chorar e a filha menor não entende que a mãe não irá voltar. A avó diz que foi melhor contar a verdade, que a mãe dela está no céu com o vovô, e diz para a neta não chorar, senão a Alessandra ficará triste lá de cima. A família diz que, independente da qualificação do crime, seja homicídio ou feminicídio, o desejo deles é um só: que Carlos continue preso e vá para a júri popular,
pois foi um crime muito cruel. Eles apenas querem que a justiça seja feita. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Alessandra Rodrigues Leite foi vítima de um monstro, apaixonado pelo próprio sobrinho, que não aceitou ser trocado por uma mulher e cometeu um dos crimes mais chocantes ocorridos em Itanhaém. Alessandra deixa 5 filhos que sentem muito a falta da mãe. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas, que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!